Olá pessoal, estaremos nesse vídeo resolvendo alguns exercícios do capítulo 6. Bora lá! Um ventilador gira com uma velocidade de 9 vezes 10 a 2 RPM. Determine a velocidade angular de um ponto da pá do ventilador. Bom, antes de a gente iniciar essa questão, a gente primeiro tem que identificar os dados, né? Essa velocidade, de 9 vezes 10 a 2 RPM, na verdade não é exatamente a velocidade em si. Na verdade, ela está dizendo sobre a frequência, ok? Então, isso aí não é a velocidade, isso aí é a frequência. Então, nós temos a frequência, né? Porque está em RPM, gente. A velocidade, você, nesse tipo de movimento, no movimento circular, você vai ter dois possíveis tipos de velocidade. A velocidade linear ou escalar, né? Que é em metros por segundo. Ou a velocidade angular, que é a variação do ângulo em função do tempo. Então, radianos por segundo. Como ali é RPM, isso é unidade de medida de frequência, beleza? Então, isso é uma frequência. Ele foi falado ali vulgarmente como velocidade, mas é uma frequência. Beleza, só que está em RPM, mas pelo SI ele tem que estar em RPS. Primeiro, o que é RPM? É rotações por minuto. Então ele faz 9 vezes 10 a 2, né, que é 900, né? Tirando a notação científica, 900 rotações em 1 minuto. A gente quer passar para RPS porque pela USI, né, nós temos tudo por segundo, né? Então tem que ser rotações por segundo. Se em 1 minuto ele faz 900 rotações, então como é que vai ser em segundos? Qual é a conta básica que a gente tem que fazer? Passar isso para RPS será o quê? Pegar esse 1 minuto e transformar para segundos. Né? Em 1 minuto nós temos 60 segundos, certo? Então, se eu pegar esse valor de frequência e dividir por 60 segundos, que é o mesmo valor de minuto, porque ele faz 9 vezes 10 a 2 rotações por minuto. É o mesmo que pegar esse por 60 segundos, porque 60 segundos é igual a 1 minuto, beleza? Então, a gente divide por 60, que são os 60 segundos, e vai conseguir tirar em RPS. Então, nós temos aí que 900 rotações por minuto, né, 900 RPMs, é a mesma coisa que 15 rotações por segundo, porque em 1 minuto nós temos 60 segundos. Então, ele quer na letra A, mas ele não quer isso, ele não quer a frequência, ele quer a velocidade angular de uma pá do ventilador. Quais são as equações que utilizam a velocidade angular? Nós temos a frequência ali. Quais são as equações? São essas duas equações principais que nós temos que utiliza a velocidade angular na equação. Só que pelos dados que nós temos, qual a equação mais viável para a gente usar? A gente tem a velocidade escalar, que é aquele Vzinho ali normal. Temos a velocidade linear, né? O escalar tanto faz. Nós temos essa velocidade linear? Não temos. Nós temos o F, que é a frequência. Beleza, pô, então peraí, a primeira equação não dá para fazer. Porque ele quer a velocidade angular, que é aquele Wzinho diferente, que na verdade é o ômega, né? É uma letra grega. Então a gente vai utilizar a primeira equação, porque nós temos dados suficientes para achar esse ômega aí, né? Nós já temos a frequência, então agora é só pegar e substituir. Então vamos lá. Pegamos ali, vamos fazer a substituição dos dados, ok? O F é 15, substituiu, o π vale 3,14, certo? A gente vai arredondar sempre, vale 3,14 nas provas. Então, substitui o π por 3,14, faz essa multiplicação toda e aí nós obtemos o resultado. A unidade de medida, gente, da velocidade angular é radianos por segundo. Por isso que eu botei rad, que é de radianos, por segundo. Radianos é um tipo de unidade de medida de ângulo, né? Nós temos o ângulo em graus, né? Mais comum a gente utiliza em graus, 360 graus, 180 graus, 30 graus. Nós temos também em radianos, que é π radianos, 2π radianos, π sobre 2π radianos, tá ok? Beleza, a letra A tá feita aí. Letra B, a velocidade tangencial de um ponto da extremidade da pá, sabendo que a distância entre o centro e a extremidade da pá é 20 centímetros. Gente, essa distância do centro para a extremidade da pá, na verdade, é o valor de quê? Do raio. É o centro de curvatura, porque a pá vai girando, certo? Tá girando.
E aí nós temos do centro, que é o centro de curvatura, até a extremidade da pá. Então isso é o valor do raio da circunferência que vai ser gerado, beleza? Então esse 20 centímetros é o raio. E nós vamos ter o raio aqui de 20 centímetros, e ali eu já apontei para a equação de cima, porque ele quer a velocidade tangencial. A velocidade tangencial, gente, nesse caso, é a velocidade desse ponto, a velocidade linear desse ponto. Então, viu na questão, velocidade linear, tangencial ou escalar, é esse Vzinho normal que a gente conhece. Então, a gente já vai usar aquela segunda equação de cima, porque nós já temos o R, que é o raio aí de 20 centímetros, já temos o ômega, que é a velocidade angular lá em cima, que foi encontrada lá em cima. Então, pega essa equação, substitui os valores, o raio vale 20 centímetros, só que ele está na unidade certa, unidade de medida certa? Não, né? Porque a velocidade ela é em metros por segundo ou quilômetros por hora. Então, como a nossa velocidade angular lá de cima está em radianos por segundos, então a gente vai passar esses centímetros para metros, porque na velocidade metros se casa com segundos ou quilômetros se casa com horas, beleza? Então a gente vai passar esse raio para metros, para se casar com o segundo, né? 20 centímetros, né? Faz o quê? Multiplica ou divide por 100? Divide, porque se 1 metro tem 100 centímetros, 1 metro para 100 centímetros. Centímetros para metros, falso. Tem 100 centímetros para 1 metro. 100 é maior que 1. Então, você passa para lá, de 100 para virar 1, você tem que fazer o quê? Uma divisão por 100. Ok? Porque dentro de 1 metro nós temos 100 centímetros. Então, vira 0,2 metros. E o ômega, nossa velocidade angular, já está lá em cima, como a gente já obteve. Agora é só realmente substituir os dados na equação. A gente quer encontrar o V. Vamos lá, então. Substituímos os dados, multiplicou, achou o resultado. Beleza? Aproximamos ali para 19 metros por segundo. 18,8 já é próximo de 19, né? Próxima questão. A questão aqui eu só fiz a letra A justamente para dar a chance de vocês terminarem as outras alternativas, nos outros itens da letra 7, ou do número 7, perdão. Então, eu só vou fazer a letra A para vocês entenderem como é que é o raciocínio, para vocês poderem tentar fazer a B e as demais, beleza? Calcule em radianos, como eu falei lá na questão anterior, radianos, que é outro tipo de unidade de medida de ângulos, né? Então, 30 graus equivale a quantos radianos? Primeiro a gente tem que saber o seguinte, ó, a relação. 360 graus valem 2 pi radianos, ok? 360 graus vale 2 pi radianos. Agora é só fazer a regra de 3, gente. Física tem muitas coisas que a gente pode, as coisas mais simples, básicas, a gente pode resolver por regra de 3. Vamos lá então. A gente faz o quê? 360 graus está para 2 pi, certo? Assim como o quê? 30 está para x, né? E sempre lembrando de colocar as unidades, os tipos de unidades nos lugares certos. Se eu botei no canto esquerdo o grau, então abaixo dele vou botar o outro valor de grau também, o dado relacionado a graus. Então todo o lado esquerdo, né, da minha regra de 3 eu vou botar tudo que é relacionado a graus, e todo o meu lado direito eu vou botar tudo que é relacionado aos radianos, aos pi radianos. Então multiplica agora cruzado. Multiplicar aqui cruzado aqui, ó. Multipliquei. 360 vezes x é igual a... Multiplica cruzado de novo. 30 vezes 2π. Agora eu quero isolar o x, não é? Meu objetivo final é isolar o x. Passo 360 que está multiplicando aqui com x, passo fazendo o que no outro lado? Muito bem, dividindo. Então, passa dividindo para o outro lado. Resolve a multiplicação de cima primeiro, certo? Mas vocês também podem, se quiser, cortar aí 30 com 300, simplificar. Ou vocês podem multiplicar. Daria 60. Acho que seria até o jeito mais simples. Eu acho que eu fiz da pior forma agora que eu estou pensando. Eu cortei, né? Eu simplifiquei, dividi 30 por 30 e 360 por 30. Ou seja, eu simplifiquei toda a equação por 30, né? Em cima e embaixo. 360 dividido por 30. Então, ali em cima, no lugar do 30 sobra 1, porque 30 por 30 dá 1.
né? E 360 por 30 dá 12, por isso que sobrou um 12 ali embaixo. Agora simplifica de novo. Cortou, cortou, o 2 com 12. Vai sobrar 6 ali embaixo, né? Então sobra π sobre 6 radianos, ok? Π sobre 6 radianos. Se quiser botar um radiozinho no lado ali, pode botar, tá? Sem problemas. Beleza, bora para a próxima questão. Essa questão é interessante, ó, do CDERJ, olha aí, gente, CDERJ 2005. Considere duas cidades, A e B, situadas sobre o equador terrestre, conforme indica a figura. Os habitantes da cidade A, né, observam 2 horas depois o mesmo céu estrelado que foi visto em B. Então vamos dar uma olhada ali na figura primeiro, antes da gente continuar. Nós temos a cidade A ali e cidade B, né? Estão divididos por um θ ali, ó. Uma diferença de ângulo aí, tá certo? Estão separados, perdão, não divididos, mas separados, né? Distantes de um deslocamento angular ali. Ele está dizendo que os moradores da cidade A só vão observar somente 2 horas depois o mesmo céu estrelado que a cidade B viu. Então, se a cidade B viu às 3 horas da tarde o céu... Não, 3 horas da tarde o céu estrelado não tem como ver, né? Viu às 8 horas da noite o céu estrelado, então a cidade B vai ver às 10 da noite o céu estrelado, 2 horas depois, devido a essa diferença angular entre eles, distância angular entre eles. Beleza, vamos lá, continuando com a leitura. Com essas observações, é possível dizer que o ângulo θ entre os meridianos que passam pelas cidades A e B é... Gente, novamente, isso aqui, regra de 3, muito simples, dá para resolver, tá ok? Dá para resolver muito bem. Bom, primeiro, qual é a relação que a gente tem? O primeiro dado, a gente podia também resolver pela equação simples de velocidade angular, que é variação de ângulo por variação de tempo. Mas isso daria mais nó na cabeça de vocês. Eu acho que por regra de 3 seria bem mais simples. Bom, primeiro, quanto tempo leva, tanto faz para a cidade A ou cidade B, quanto tempo leva, a questão do mesmo globo, né? Perdão. Quanto tempo leva para essas cidades fazerem uma volta completa? Ou seja, quanto tempo leva para uma volta completa? É uma rotação completa, certo? A rotação da Terra em torno dela mesma. Isso significa o quê? Um ano ou um dia? É o dia, não é? Então, ele leva 24 horas para fazer uma rotação completa. Com quantos ângulos? O ângulo total de uma rotação completa é o quê? 360 graus, certo? Então, ele leva 360 graus para 24 horas. Em 24 horas, qualquer ponto do globo terrestre leva 24 horas para fazer a rotação completa, ou seja, para girar 360 graus. Então, qualquer ponto do globo terrestre, novamente, vou repetir. Qualquer ponto do globo terrestre vai levar 24 horas para girar 360 graus, certo? Ele está falando que os moradores da cidade A levam 2 horas para ver o mesmo céu estrelado de B. Então, se tanto faz o A ou B leva 24 horas para fazer 360 graus, então quantos graus eles fazem em 2 horas? É essa a questão. Entende? Se leva 24 horas para fazer 360 graus, então em 2 horas vão fazer quantos graus? Regra de 3. Se quiser dar um pause no vídeo agora, você tentar montar essa regra de 3, você pode dar. Esse é o momento. Prosseguindo então. Então nós temos 24 horas dá para fazer 360 graus. Então em 2 horas a gente chamei de x. Esse x é o mesmo θ, tanto faz, tá bom? É que eu gosto de botar em x porque eu sempre uso em código para x, faz regra de 3. Mas esse x é o ângulo θ que a gente quer descobrir. De novo, multiplica cruzado, né? Como vocês já sabem fazer. Multiplicou cruzado de novo. E aí nós temos aí a montagem da equação da multiplicação cruzada. Passou 24 para o outro lado dividindo, que estava colado com x, né?
Agora é só resolver, gente. Dá para cortar ali o 24 com 2 também, simplificar. Depois simplifica de novo. Vocês vão decidir o melhor caminho para fazer. De novo, eu fiz pelo pior meio. Daria para também fazer, eu fiz pela pior parte, né? Mas o mais simples seria simplificar o 2 com 24, também daria um bom resultado, certo? Daria 12, aí depois simplificaria o 360 por 12. Mas vocês veem o caminho melhor para vocês. Agora é só continuar a equação, beleza? Eu fiz assim, eu botei a setinha errada ali, gente, consertem aí. Eu não simplifiquei o 360 por 24, eu simplifiquei, na verdade, o 2 por 24. Foi falta de atenção minha, falha minha. Né? O 24 dividido por 2 que dá 12, sobra 12. Aí o 360 fica lá. Ali tá errado, tá ok? A linhazinha ali no 360 cortando seria no 2 e não no 360. Continuando, dá para dividir aí tranquilamente. Letra D, 30 graus. Beleza? Próxima questão. Considere os 3 ponteiros de um relógio dos segundos, os 3 ponteiros de relógio dos segundos, os 2 minutos e os 10 horas, né? Os 3 ponteiros do relógio. Nessa ordem, determine o período do movimento de rotação. Quando ele fala nessa ordem, ele quer respectivamente, entendeu? Então, letra A, ele quer o período de movimento de rotação para quê? Para esses 3 tipos de ponteiros, né? Temos relógio, e aí vocês pensam, primeiro, o que é período no movimento de rotação? Período é o tempo de uma volta completa, uma rotação. Rotação é volta, certo? Então, período é o tempo de uma volta completa, uma rotação completa. E aí a gente olha para o relógio. O ponteiro do segundo, ele leva o mesmo tempo para girar uma volta completa em relação ao ponteiro das horas? Não, né? O ponteiro do segundo é mais rápido, né? A das horas demora muito mais, certo? Dos minutos, quem é mais rápido, quem é mais lento, né? Dos minutos em relação aos segundos. O minuto é mais lento que o segundo, né? Então é isso que vocês têm que pensar. Quanto tempo vai levar para o ponteiro do segundo fazer uma volta completa no relógio? Qual é o tempo que o ponteiro do minuto leva para fazer uma volta completa no relógio? E mesma coisa o ponteiro da hora. Isso que é período, gente. Anotem isso aí, gente, é extremamente importante. Período é o tempo de uma volta completa, beleza? Ou o tempo de uma rotação completa. Então, vamos lá. O período do ponteiro do segundo, ele leva 60 segundos para fazer uma volta completa, certo? Porque ele vai levar 1 minuto para ele girar totalmente. Só que 1 minuto tem 60 segundos, ok? E a gente vai achar esses valores pelo SI, então vai ser tudo por segundos, tá? Então a gente vai ter que transformar tudo em segundos daqui para frente, tá beleza? Então o ponteiro do segundo vai lá, vai girar, depois de 1 minuto ele vai voltar à posição inicial, certo? Como o ponteiro do segundo leva 1 minuto para girar totalmente no relógio, então ele vai levar 1 minuto, que são 60 segundos, por isso que nós temos ali o período do segundo. E o ponteiro do minuto? Leva quanto tempo para fazer uma volta completa no relógio todo? Pensem aí. Perdão, gente. O ponteiro do minuto, visualiza aí. Pega o relógio, fica olhando. Ele leva o quê? 1 hora, certo? O ponteiro do minuto vai levar 1 hora para voltar na posição inicial. Ele vai passar por 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 1 hora. Ele vai voltar no ponto inicial, certo? Então, o ponteiro do minuto leva 1 hora no total para fazer uma volta completa, certo? 1 hora são quantos minutos? 60 minutos, certo? Só que 1 minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Então, são 60 minutos vezes os 60 segundos, certo? Então, vamos lá de novo. O período do minuto, do ponteiro do minuto, leva 1 hora, certo? 1 hora é igual a 60 minutos. Só que dentro de cada minuto nós temos 60 segundos. Então, o total de segundos dentro desses 60 minutos seria o quê?
Por exemplo, se eu tivesse 2 minutos tem quantos segundos? 60 vezes 2, 120. 5 minutos tem quantos segundos? 5 vezes 60. Mesma coisa aqui, 60 minutos são o quê? 60 vezes 60. Isso em segundos. Beleza? Por isso que a gente tem que multiplicar por 60, que a gente quer encontrar esse valor em segundos. Então, aqui já temos resultado, 3.060 segundos, que a gente pode também passar para a notação científica se quiser. Beleza? Vamos lá, então. Gente, está com dúvida na notação científica? Me mande um WhatsApp. Está com dúvida em qualquer coisa de física, gente? Me mande um WhatsApp. Não tenham vergonha de falar comigo, gente. Eu sou gente boa, tá? Vamos lá. Agora, o ponteiro das horas. Agora visualiza o ponteiro das horas. Quanto tempo leva para o ponteiro das horas fazer uma volta completa? Pensa aí. Enquanto eu bebo uma água. Pensaram aí? Então, esse aqui é quase uma pegadinha, né? O ponteiro da hora, ela leva 24 horas para fazer uma volta completa? Sim ou não? Não, né? Ela leva, na verdade, a metade, 12, porque o nosso relógio, ele não tem 24 horas, né? O nosso relógio tem 12 números, né? 12 horas marcando, né? Então, ele leva 12 horas para fazer uma rotação completa. Ele começa do 0 até 12. Então, ele leva 12 horas para fazer uma rotação completa. Gente, mesma coisa, tem que passar isso aqui para segundos. Aquela mesma multiplicação. Eu tenho 12 horas. 12 horas é uma coisa que 12 vezes 1 hora. 1 hora já temos o valor em cima, que é 60 vezes 60. Então, eu pego 12 e multiplico por 60 vezes 60. Que aí eu vou passar para segundos. Agora é só continuar a conta e ser feliz. Posso passar para a notação científica, beleza? Agora, letra B. A frequência de cada um deles. A frequência é a quantidade de rotações por segundo. Anotem aí, frequência é o número de rotações por segundo, como eu falei na primeira questão. A unidade certa, quando ela é em segundos, né, aquelas RPS, ela está, na verdade, também, ela está em uma unidade mais certa, que é o Hertz, em homenagem a Hertz, que era um cara lá físico lá. Então, é 1 por segundo, né? Segundo é menos 1. Isso aí é a unidade de Hertz. Então, toda vez que tiver em segundos, você vai colocar Hertz no final, que é a unidade de medida de frequência quando está em RPS. Bora lá, então. A equação da frequência é essa, simples assim. Já temos os valores do período de cada ponteiro, então é só substituir mesmo, tá? Gente, a frequência é o inverso do período. Provavelmente vocês já ouviram isso. A frequência é o inverso do período. Ou vice-versa, o período é o inverso da frequência. Se eu trocar de lugar o F com T, o T fica ali, ó, T igual a 1 sobre F, ok? Então, a frequência é o inverso do período, assim como o período é o inverso da frequência, vice-versa. Bora lá, então, calcular de cada um. A frequência do ponteiro de segundo, substitui o valor do segundo ali, do período do segundo, que é 60, né? A gente achou lá na letra A. Só calcular. E aí nós temos aí em Hertz, tá? Agora, a frequência do minuto. Substitui o valor lá, que é 3.600, né? Gente, essa conta aqui eu botei na notação científica. Vocês podem abrir também como 3.600, tanto faz. Mas fazendo assim, como é que seria? Assim é o jeito mais rápido, tá? Mas você tem que sacar de operações, de como fazer as operações com a notação científica. Toda vez que tem uma divisão com uma notação científica e essa notação científica estiver lá embaixo, como é que você faz? Você pega primeiro a notação científica, passa para cima com o expoente trocado, né? Se ele está aqui embaixo como 10 a 3 positivo, então ele vai lá para cima como 10 a 3 negativo, ou seja, 10 a menos 3. Então você pega a potência e passa para cima com o expoente com sinal trocado, sinal invertido. Se era positivo embaixo, passa a ser negativo em cima. Se era negativo embaixo, passa a ser positivo em cima. E aí você pega a potência, passa para cima e pega os outros números e divide o 1 sobre 3,6. Pega o 1 sobre 3,6, divide, anota esse resultado e pego 10 a 3 e passa para cima com o sinal trocado, 10 a menos 3. E foi isso que eu fiz, ó.
O 1 dividido por 3,6, somente o 1 dividido por 3,6. Ignora o 10 a 3, né? 1 dividido por 3,6, vai na calculadora mesmo, ó, vai dar esse valor aqui, ó, 0,278, aproximadamente isso, né? Aí eu peguei o 10 a 3, passei para cima, com o sinal, com o expoente de sinal trocado, ó, 10 a menos 3, ele era 10 a 3, ficou 10 a menos 3. Agora é só trabalhar com essa potência aqui, essa notação científica. Não tem que ficar 2,78, porque esse é o jeito correto da notação científica. Ficar somente um algarismo na frente da vírgula, diferente de zero. Então, ele não pode ficar assim, tá um zero aqui na frente, não pode. Tem que ficar um número, um algarismo antes da vírgula e tem que ser diferente de zero. Então, a vírgula tem que passar para o lado 2. A vírgula vai andar uma casa para a direita. Só que esse número aqui já era pequeno, menor do que 1, né? É um número quebrado, é menor do que 1, na verdade. Então, quando é menor do que 1, a gente coloca um expoente negativo, né? Então, esse expoente ele vai ganhar mais um expoente negativo. Então, vai ficar 10 a menos 4 agora. Esse é o resultado final. A gente andou com a vírgula uma casa para a direita, e como era um número menor do que 1, então ele ganha mais um expoente negativo. 10 a menos 4. Era 10 a menos 3, ficou 10 a menos 4. Agora, a frequência das horas, né? O ponteiro da hora. Pegamos lá o valor do período da hora e substituímos. Mesma coisa, eu vou dividir 1 por 4,32 e passo 10 a 4 para cima como 10 a menos 4. A divisão de 1 para 4,32 dá 0,231 aproximadamente. Olha lá, vezes 10 a menos 4. Andou com a vírgula para o lado, vai ficar o quê? 2,31 vezes 10 a menos 5. Muito bem, quem respondeu menos 5. Acrescenta mais um expoente aí negativo. Se esse expoente aqui, 10 a menos 4, fosse 10 a 4 positivo, então você faria 4 positivo menos 1. Porque esse andar com a vírgula para a direita, quando é um número menor que 1, você acrescenta com menos 1, tá? Vamos lá, então. Essa questão é bem legal, gente. É uma questão conceitual, muito importante, ó, da PUC. Na figura 1, 2 e 3 são partículas de massa m. Então, olha a figura lá. Nós temos partículas de massa. Partícula é um corpo, gente, de massa, só que em formato de pontual, de um ponto, tá? Então, nós podemos ser partículas, se tiver uma coisa muito maior que a gente, por exemplo, o globo terrestre é muito maior que a gente, então nós somos partículas na frente do globo, ok? Então, assim como o globo é uma partícula na frente da galáxia, do universo. Ok, aí nós temos essas partículas aí de massa m, todas elas têm a mesma massa. Continuando a leitura, a partícula 1 está presa no ponto O, como está no desenho ali, ó, pelo fio A. Então, de O até o ponto onde está a massa 1 é o fio chamado fio A, ok? As partículas 2 e 3 estão presas, respectivamente, à partícula 2 pelo fio OB e pelo C, né? Ou seja, o que quer dizer? As partículas 2 e 3 estão presas, respectivamente, a partícula, está escrito errado aqui, gente, é a partícula 1 pelos B e C, ele quer dizer pelos fios B e C. As partículas 2 e 3 estão presas pela partícula 1, tá? Tem um erro ali no enunciado, pelos fios B e C. Ou seja, gente, resumindo a história aqui, esses três carinhas aí, essas três massas, essas três partículas, estão presas a um fio que liga elas três. Só que a 1 tem esse comprimento aí de fio, que é o fio A. A 2 tem o outro comprimentozinho A, B, só que a distância dela até o O é o A junto com o B, certo? E a distância do fio de 2 para 3 é o fio C. Aí a distância de 3 até o origem, até o O, que é o centro da curvatura ali, é uma distância de A mais C mais B, ok? Beleza, vamos lá, continuando a leitura.
Todos os fios são inextensível e de massa desprezível. Inextensível, gente, na física, vocês vão ver muito esse termo, significa que não se estica e não sofre deformação, tá ok? Então, o fio que não sofre deformação não se estica, logo, consequentemente, não tem como o tamanho desse fio se alterar ao longo dessa rotação dessas partículas. Então, o comprimento desses fios vão sempre continuar o mesmo, não vai nem diminuir nem aumentar. E de massa desprezível. Cada partícula realiza, continuando a leitura, gente, cada partícula realiza um movimento circular uniforme com o centro em O. Então, elas vão girar ali com o centro desse círculo, no movimento circular, em O, ali no meio. Sobre as frequências angulares e as velocidades lineares para cada partícula, é correto afirmar que... Vamos lá, então. Ali nas alternativas de baixo, né, letra A, B, C, D e E, a gente está vendo relações entre as frequências angulares entre eles, né, ou as velocidades angulares, e as relações também entre as velocidades lineares de cada partícula. Ele quer saber se são maiores ou se são iguais, ou se são uma menor que a outra ou se são iguais. Como é que a gente vai saber isso? Pensando nas equações. Primeiro, a equação da velocidade angular. A velocidade angular ou frequência angular, ela é o quê? Por definição é o quê? A variação do ângulo por unidade de tempo. Vocês podem ver isso na apostila de vocês e na videoaula, que está lá no CISPVS, no nosso canal. Se não assistiu, por favor, gente, dê um pause aqui, vai lá assistir. Corre lá e assista primeiro aquele videoaula. E aí você tem a velocidade angular sempre a variação do ângulo por tempo. Por isso que é velocidade angular ou frequência angular. A velocidade normal não é o deslocamento por tempo, metros por segundo? Então a velocidade angular é o deslocamento. Se é angular, é ângulo. Então é a variação do ângulo por tempo, ok? Mas só que essas partículas estão ligadas a um único fio. Há um fio que está ligado um com o outro. Há fios que estão ligados um com o outro, formando um único fio. O que vocês acham? Quando elas forem para o lado, elas vão para o lado de forma um conjunta com a outra, juntinhas? Ou uma vai para frente, outra não vai tão para frente, vai separado de forma aleatória? Ou elas vão juntinhas para o lado? Elas vão juntinhas para o lado, né? Porque tem o mesmo fio. Elas vão juntas, sempre na mesma linha radial, sabe? A mesma linha, assim, mesmo fio. Porque elas têm a mesma massa, gente. Se fosse uma mais pesada que a outra, aí tudo bem. De repente até poderia uma para frente e outra menos para frente. Só que elas têm a mesma massa. Então, a rotação dela vai ser igualzinha, vão seguir juntinhos. Ok? Então, vamos falar sobre o ângulo aqui. O tempo vai passar igual para todo mundo, certo? Não tem como o tempo passar mais rápido para uma e mais devagar para outra. Né? Não tem como. Isso aqui não é relatividade. Ainda bem. Então, o que a gente vai analisar aqui para saber se a frequência angular é a mesma? A gente vai analisar o ângulo. O ângulo da partícula 1 vai ser esse, nessa variação de ângulo. Vai ser igual que a variação angular da partícula 2? Vamos ver se sim ou não. Gente, é a mesma abertura, então a variação angular é a mesma, tá vendo? Olha para a partícula 3. Continua sendo a mesma abertura. A mesma abertura lá no origem O. Tem a mesma abertura para a partícula 1, para a partícula 2 e para a partícula 3. Então, nós temos a mesma variação angular. Isso não tem a ver com a área que está pintada, gente. Por favor, não confunda a área com variação angular. A área é o espaço mesmo. Realmente, as áreas de 3 é maior que 2. Mas isso aqui não é área. Isso aqui, estou falando de variação angular. Ângulos fala de abertura. O que importa é a forma da abertura. A forma da abertura para 1, para 2 e para 3 são iguais. Então, a variação angular entre eles são iguais. Se a variação angular deles são iguais, o delta-teta de 1 é igual ao delta-teta de 2, delta-teta de 3, que são iguais, e o tempo são iguais, logo delta-teta, né? A variação angular sobre o delta-t são iguais também. Então, nós vamos ter o quê? Se isso é igual para todo mundo, isso aqui também é igual para todo mundo,
Só parte o quê? Essa relação vai ser sempre igual para todo mundo também. Então, nós vamos ter o quê? Ômegas iguais. Frequências angulares iguais. Então, opa, a gente já mata a letra A, B e C. Só sobra pra gente o quê? Alternativa D e E. Os ômegas iguais, ômega 1, ômega 2, ômega 3 iguais, beleza? Então, vamos agora analisar as velocidades lineares. Vamos lá, então. Já vimos isso aqui. Para analisar a velocidade regular, a velocidade linear, perdão, a gente tem que usar essa equação. Vai depender o quê? Da velocidade angular e do valor do raio de rotação. A velocidade angular a gente já viu que são iguais. Então, esquece, não tem como analisar pela velocidade angular, porque eles são iguais. Então, quem vai desvendar todo esse mistério vai ser o valor do raio. Vamos lá no desenho. Nós temos o raio de cada partícula, o raio da partícula 1, que é o R1, da partícula 2, R2, e da partícula 3, que é R3. Esses raios não são iguais, certo? Nós já podemos analisar que o R1 é menor que o R2, assim como o R2 é menor que o R3, ok? Então, são diferentes. Além de ser diferentes, o R3 é maior que R2, que é maior que R1. Então, gente, se os raios são maiores um que o outro, de 3 para 1, né, ou menor de 1 para 3, né, o R1 é menor que o R2, assim como o R2 é menor que o R3, isso vai influenciar a nossa equação de velocidade. Se o W, o ômega, perdão, a velocidade angular não importa porque são iguais, então esse valor de V vai depender do raio. Quanto maior o raio, vai ser o quê? Maior ou menor velocidade? Se ali é uma multiplicação. Se o ômega é igual para todo mundo, vamos supor, sei lá, 2. E aí nós temos os raios estão mudando. Então, quanto maior o raio, maior vai ser a velocidade, certo? A velocidade linear, o Vzinho. Então, quem vai ter velocidade maior ali? A partícula 1, a 2 ou a 3? A 3, que tem raio maior. Então, a partícula 3 vai ter uma velocidade maior que a partícula 2, assim como a partícula 2 vai ter uma velocidade maior que a 1. Ou, ao contrário, a partícula 1 vai ter uma velocidade menor que a 2 e a partícula 2 vai ter uma velocidade menor que a 3. Tá ok? Então, eles vão ter velocidades diferentes. E o resultado disso, né? Como os raios são nessa forma, nessa ordem de valores, né? O raio 1 é menor que o raio 2 e que é menor que o raio 3. Então, o único resultado certo é a letra E, que a velocidade da partícula 1 é menor que a de 2, assim como a de 2 é menor que a de 3. Ok? Próxima e última questão. Vamos lá, foco aí. Uma pedra é posta a girar em movimento circular uniforme, MCU, né? Movimento circular uniforme, por meio de um barbante de comprimento de 2 metros. A velocidade de escala da pedra é 10 metros por segundo. Determine. E aí você tem o desenho aqui, o esqueminha aqui para a gente entender o problema, né? E aí nós temos ali, o garoto girando a pedra. E quando ele gira a pedra, ele forma o quê? Uma trajetória circular, certo? Gente, a distância entre a pedra e a mão do garoto é o que da trajetória? Geometricamente falando. É o valor do raio da trajetória, certo? Ok? Então, 2 metros já é o raio da trajetória, aquele Rzão. E ele tem uma velocidade linear, ou velocidade escalar, como está anunciado, são a mesma coisa, de 10 metros por segundo. Então, nós já temos os dados. Esse 2 metros é o raio e esse 10 metros por segundo é a velocidade linear da pedra. Ok? Aí ele quer, na letra A, aceleração centrípeta. Gente, a aceleração centrípeta é a coisa mais simples que tem na vida. É aplicação de equação. Não tem muito erro, muita coisa para fazer. Só se quando cair com questões de dinâmica, que aí entra força. Se não me engano, a questão 25, se não me engano, fala sobre isso. Mas é bem simples mesmo, tá? Gente, é só pegar valor e substituir, ok? Substituir o V, substituir V por 10, o R por 2. Não esqueça de levar o quadrado ali primeiro. Resolve o quadrado primeiro, ok? E ficou assim. Lembrando que a unidade de medida da aceleração é sempre metros por segundo ao quadrado. Letra B. A velocidade angular da pedra.
Velocidade angular é nosso ômega, aquele Wzinho diferente. Gente, só basta essa equação, porque não tem outra, né? Você quer o ômega e você já tem o V, já tem o R, substitui ali, ó. Passa o R para lá dividindo, né? Separa, isola o ômega. Então tem que tirar o R de lado de cá e passa para o outro lado, vai ficar assim. Então vamos, ajeitei ali um pouquinho para ficar mais bonitinho. Substituir os valores, simples assim, ok? Radianos por segundo. Então 5 radianos por segundo. Letra C, o período e a frequência do movimento. Aqui que tem uma coisa nova aí de novidade pra gente, porque até então não tinha tanta novidade. Período, você já sabe que é aquele T maiúsculo, que é o tempo de rotação de uma volta completa, né? Tempo de uma volta completa. Não tem enunciado, a gente tem que achar, e a frequência também do movimento. Só que aqui, a gente sabe que F é 1 sobre T, assim como T é 1 sobre F. Só que a gente não tem nem F nem T para achar um ou outro. A gente vai ter que usar outras equações. Quais são elas? Essas aqui, ó. Essas equações. Primeiro a gente vai descobrir, ó, o período lá em cima. Tem essa equaçãozinha aí que talvez as pessoas esqueçam, né? Mas ela também é importante, né? Porque se a velocidade angular tem a ver com a rotação, né? Que é variação de ângulo sobre o tempo. Então, se você varia uma rotação completa, quantos graus você faz? 360 graus. Que ele equivale a quantos radianos? 2π. Então, em 2π, você faz o tempo de uma rotação completa. Qual é a rotação completa? O período. Por isso que surge essa equação. Que a velocidade angular, para um valor de t igual ao período, você tem um θ de 2π. Então, surge essa equaçãozinha aí. Então, primeiro a gente vai encontrar o período na primeira equação e vai substituir na segunda equação para achar a frequência. Vamos lá. Peguei a equação, vou ajeitar, vou trocar o t pelo ômega, vou trocar eles de lugar, porque a gente quer achar o t, e não o ômega, porque o ômega nós já temos. Agora é só substituir, gente. 2π, o π vale 3,6, o ômega nós achamos na letra B, que vale 5 radianos por segundo. Substituiu, faz a multiplicação de cima primeiro, dividiu depois o resultado e vai achar aproximadamente 1,26 segundos. O período é em segundos, é tempo em segundos. Agora vamos pegar esse valor e substituir na equação de baixo, para achar a frequência, certo? Então, pegou, vamos substituir o t por 1,26. E aí vai dar esse valor, que a gente vai aproximar para 0,8, ok? 0,8 Hz, ok? Beleza? Porque é frequência, no SI é em Hz. Gente, é isso, por hoje é só. Espero que vocês aproveitem bem esses videoaulas do nosso canal. Espero que vocês aproveitem bem o material de apostila também. E esses vídeos que eu estou fazendo com muito carinho, gente, para vocês. De coração mesmo. E eu espero que vocês me procurem para tirar as dúvidas de vocês, que é o mais importante, gente. Ok? Não tenham vergonha, podem me procurar mesmo. Tá bom? E ótima semana para vocês e um ótimo estudo para vocês também. Até a próxima!